Olá, estamos começando mais um podcast da Docton TV sem ponto final. E esta semana nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós tivemos aí 2 programas falando sobre o Outubro Rosa, né? Cuidado da saúde da mulher. E agora nós vamos falar do cuidado com a saúde do homem. Inicia agora o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. E nós vamos conversar com o urologista e cirurgião geral, Dr. Leanderson Bonfim. Dr. Leanderson, um prazer recebê-lo aqui. Olá, muito obrigado, é um prazer poder prestar esse serviço, né, à sociedade e trazer informações de qualidade. Principalmente eu acho que ainda tem muito preconceito, muito medo do homem nessa questão do câncer de próstata. Vamos falar um pouquinho sobre esse mês de prevenção e a importância dos cuidados aí com a saúde do homem. Então, o Novembro Azul foi uma campanha, né, estipulada, assim, é como se o homem chegasse ao final do ano e ele fizesse uma reflexão, né? Assim, o que está faltando para a gente finalizar esse ano, né? Então, a gente chega aqui no novembro e faz assim, um stop, né? Dá uma pausa na sua vida e fala assim, homem, você está tendo cuidado com a saúde? Você teve o cuidado ao longo do ano, né? Então, esse mês, né, o mês escolhido de novembro, foi uma proposta muito boa. E são vários os problemas, né? A maior campanha é voltada para o câncer de próstata, mas a gente tem que olhar o homem, a saúde do homem como um todo, certo? Na parte psicológica, na parte de dependência química, como alcoolismo, tabagismo, tudo isso é fundamental fazer um diagnóstico para poder conduzir ao melhor tratamento desse homem, né? Eu estava lendo, doutor Leanderson, que o câncer de próstata, acho que é o segundo mais comum entre os homens, né? Se primeiro parece que é o câncer de pele. Isso, tirando o câncer de pele não melanoma, né, o câncer de próstata é o mais comum, é o primeiro de maior causa nos homens, certo? Então, assim, e a incidência é altíssima, né? Nós temos aí dados em torno de 66, 67 mil casos por ano. E as últimas estatísticas, né, nós estamos nessa média de 66, 67, mas pode ser que aumente, porque em decorrência da pandemia, nós deixamos de fazer muitos diagnósticos. Nós perdemos também muitos pacientes que não buscaram o tratamento em decorrência da pandemia, da história de ficar em casa e não ir ao médico, né? O medo de ir ao médico, fazer avaliações e tudo mais. Agora tem muito isso também, né, doutor? A gente vê que o homem gosta muito de ir pro médico. Ele procura, assim, se estiver morrendo, né? E é um negócio que a gente precisa conversar com a galera, né? Que tem que procurar se cuidar, não é isso? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? De poder acessar a cultura do homem, né? Que esse é um problema cultural. O homem, culturalmente, ele já é muito desleixado, ele não se preocupa com a própria saúde, né? Ele quase que terceiriza isso, ou para a mãe dele ou para a esposa dele, né? Tá aí o papel das mulheres, né, na vida do homem, né? Sempre tem uma grande mulher por trás, né? E tem que insistir, né? Vai ao médico, vai fazer exame. Exatamente, tem que insistir. E o que a gente tem agora de campanha é a gente tentar colocar na cabeça dos mais jovens a importância que eles têm de ir ao médico com regularidade, principalmente o urologista, né? A gente brinca muito com a questão, quando é criança todo mundo vai ao pediatra, né? A menina, na transição do pediatra, a mãe conduz ela muito bem a ir ao ginecologista, né? Ela ter a mudança corporal dela, ela entender que aquilo ali é importante, ela entender que é importante ela cuidar como mulher. Já os meninos, esse cuidado se perde muito, né? Os pais deixam muito por conta dos meninos, das crianças menores, e quando se faz essa transição de adolescência para a vida adulta, essa responsabilidade se perde. Muitas das vezes, às vezes a gente está tratando alguns jovens, adolescentes, e existem alguns tratamentos que a gente fala assim que é pendentes, né? E a gente até fala no consultório. Talvez é melhor você fazer esse tratamento agora do que você deixar para um futuro adulto, né? Adulto jovem. Por quê? Porque muitas das vezes o rapaz, o que acontece? Faz os 18 anos, ou ele vai para um serviço militar, ou ele vai começar a estudar uma faculdade, ou trabalhar, muda de cidade.
E aí a gente comenta muito. Às vezes a acessibilidade que você tem ao médico agora não é aquele acesso que você vai ter futuramente, né? Que é um pouquinho mais difícil. Porque quando está jovem, os pais conseguem ajudar, marcar uma consulta, marcar uma cirurgia, mas quando fica um pouco mais adulto, você tem outras coisas para marcar. Você tem um trabalho que você não pode faltar também, então tem outras responsabilidades. E o urologista tem várias coisas. A gente, o dia desses, conversou com outro urologista, Dr. Thales, e a gente estava conversando justamente isso, né? Que tem um tanto de coisa que o urologista pode olhar e te prevenir de várias doenças, né? Melhorar a sua saúde mesmo. E eu acho que a galera fica meio receosa de mostrar, de tirar roupa pro médico, enfim. Isso é porque, assim, todo mundo quando pensa em urologista, né, vai pensar basicamente em próstata e órgãos sexuais masculinos, né? Só que essa relação, ela é falaciosa, ela é mentirosa. Sim. Porque, assim, além disso, a gente exerce também um grande cuidado, principalmente com os rins, né? Só o fato de você ir ao urologista e te dar uma boa orientação, a hidratação já é uma orientação também urológica. O cuidado dos rins também é importante, né? Se a gente não ter esse cuidado adequadamente, você pode perder seu rim ou entrar no hemodiálise ou coisas assim, jovem, com 40 anos, 45 anos, né? A depender de algumas doenças. Então, assim, o urologista não é só parte, né, sexual, a parte da próstata, né? A gente tem muito mais coisas. Rins e bexiga faz parte da nossa avaliação e até as adrenais, que ninguém sabe disso. Ninguém nem comenta, né? E acaba cuidando da saúde do homem como um todo, porque o urologista também vai ter condições de identificar alguma coisa e encaminhar para outros profissionais, né? Sim, muitas das vezes, até essa semana agora, a gente teve um paciente em consultório, falei para ele, sou João, lógico, o João é fictício, né? Falei, sou João, você está meio triste, o que está acontecendo? Então, assim, numa boa consulta, você consegue captar outras coisas. Sim. E ele não tinha nada da nossa parte urológica, saúde urológica dele ia muito bem. Mas ele estava com um problema familiar em casa, tá certo? Então, assim, nesse caso, é um problema conjugal, um problema com a filha. Então, assim, se você fazer uma boa avaliação, você extrai dele ali mais coisas. Claro. Né? Além desses problemas, dificuldade de dormir, estava trazendo certos transtornos para ele. Então, assim, a gente não pode ser simplesmente o que o livro manda, né? Da área da urologia só, né? Em órgãos genitais e urinários. Mas tem que fazer uma abordagem como um todo. Tabagismo, etilismo, tudo isso são coisas que também a gente tenta abordar e fazer um bate-papo de maneira assim, vamos largar tal coisa, vamos diminuir. Sim. Tabagismo, por exemplo, né? Um paciente, por exemplo, ele dava um maço por dia, R$10 ele gastava por dia. Aí, brincando com ele, falei, você gasta R$10 por dia com cigarro? É isso mesmo? Você já pensou que você gasta R$300 com cigarro por mês? Aí o cara já ligou o sinal amarelo, né? Mas você já pensou que você gasta R$3.600 no cigarro por ano? É muito dinheiro, o senhor não acha, não? Será que com R$3.600 você não pode fazer alguma outra coisa? Você não pode fazer uma viagem de lazer? Sim. Quantas viagens de lazer você pode fazer, às vezes, no final de semana? E aí a gente vai brincando, né? Infelizmente, a nossa cultura, às vezes a gente tem que tocar um pouquinho na feridinha, né? E uma ferida grande do brasileiro é quando dói no bolso. Sim. Né? Quando dói no bolso, e às vezes você consegue fazer esse papel e ele entender e falar assim, isso é um gasto desnecessário. Isso é um aí, gasto... nesse viés, vai acabar conseguindo atingir um bem muito maior. Está chegando um bem enorme, né? Exatamente. Eu penso assim também. E aí a gente equaliza, né? Por exemplo, o tratamento do tabagismo e o tratamento para você se recuperar em termos de valor do maço de cigarro e o valor da caixa do remédio, do terapeuta. Né? Aí ele consegue ver que ele está perdendo, né? Outra analogia, né? A gente está falando aqui num contexto amplo, por exemplo, os jovens. Né? Outro dia eu até coloco na minha rede social e tudo.
sobre quanto que custa você não usar uma camisinha. É verdade. Entendeu? E uma camisinha que ou ela sai por R$1 na farmácia... Tá de graça no ou posto. de graça no posto, posto de saúde. Entendeu? Então, assim, fazendo uma estimativa muito baixa, né? A gente coloca assim, por exemplo, frente a uma consulta médica, exames e até mesmo uma infecção, que às vezes o rapaz pode pegar, Claro. R$1 que ele economiza numa camisinha, numa noite que ele foi negligente, R$1 que ele deixa de gastar na camisinha, ele pode correr o risco de gastar até cerca de R$600, R$800, com consulta médica, exames e antibióticos. E isso que eu estou falando das doenças Se for mais... coisa tranquilinha, né? menos graves. Menos graves, Sem né? contar aí o risco até de retrovirose, o risco do HIV. Você tocou num ponto que eu achei legal e queria até abordar, Leandro. As suas redes sociais, eu acho que é muito legal o que você faz ali no Instagram, por exemplo. Você tem muita coisa de informação numa linguagem muito leve e eu acho que chega principalmente na garotada mais nova, assim. Eu acho que isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e de onde que surgiu essa ideia de poder comunicar assim, com esse público usando as redes sociais. Beleza. Eu tenho minha rede, né, do Instagram, Dr. Leanderson Uro, e também tenho o Facebook. E, assim, a minha ideia não é ser blogueiro, não é ser garoto de mídia, não é isso, né? Influencer. Não é ser influencer digital, né? A minha ideia é promover uma informação correta, de qualidade, de maneira simples e que a pessoa se interessa. Não é fácil, certo? Então, muitas vezes na minha rede social eu tento levar situações corriqueiras, né? Situações que aconteceram às vezes com algumas pessoas famosas, entendeu? Para servir mesmo de exemplo, né? Porque justamente você tem que tocar naquilo que a pessoa conhece. Então, assim, não adianta eu chegar na rede e falar termos técnicos, né? E dar detalhes. Às vezes as pessoas, né? O doutor... alguns vão me julgar e vai falar que eu sou muito simples. Mas não adianta eu dar um detalhe do detalhe minucioso de uma cirurgia. Sim, isso eu sei para mim, mas não adianta eu fazer isso... Você está falando ali com pessoas leigas. Exatamente. Você tem que levar a mensagem, levar uma mensagem de saúde, exatamente. né? Até para o cara se tocar, né? De repente ele entendeu, tô com esse problema, deixa eu procurar. Eu preciso ser bem simples, mas objetivo, Não, né? mas é muito bacana. Eu te sigo lá depois que você fez cirurgia do meu filho. Eu comecei a te seguir, eu gostei muito do conteúdo. Segue, dá o like e compartilha. Gente, antes eu tenho um menino e ele operou uma coisa que eu não sabia que existia. Nenhum pediatra nunca me falou isso. Meu filho teve uma torção testicular. Eu nunca tinha ouvido falar. Falei, gente, como eu sou mãe de menino, sou filho único, como a pediatra nunca me alertou que isso podia acontecer. E a gente teve a mesma experiência. Sim. Pertinho, assim, os nossos filhos da mesma idade, a gente não sabia nem que existia, né? Não, é verdade. Então, assim, esses cuidados, né? E tanto até mesmo com as meninas em algumas outras situações, mas sim, são muito importantes da gente ter passado e da gente passar essas informações, como eu faço por rede social, de maneira mais tranquila, que consiga tocar numa linguagem bem simplificada, né? Muito bacana. Nesse caso, né, a gente teve casos pediátricos, né? A gente tem casos de adultos e tudo. Por exemplo, né, uma peça que eu trouxe no meu Instagram, não sei se vocês já viram aquele filme do Robert De Niro com Ben Stiller, que é o Entrando Numa Fria. Entrando Numa Fria. Para a gente linkar, né, com o tema aqui. Você tem o Robert De Niro, tinha uns 70 e alguma coisa, e você tem o Ben Stiller, né, como comediante, 48 anos. O que eles têm a ver com o Novembro Azul, com câncer de próstata? O filme, nada, mas a vida dos dois tem. O Robert De Niro, por exemplo, ele teve um câncer de próstata diagnosticado em torno de 70, 72 anos. Olha. O Ben Stiller teve um câncer de próstata diagnosticado aos 48 bem anos. Bem novo. Entendeu? Então, assim, eu levo o filme de maneira assim, que todo mundo já viu o filme, entendeu? Mas para mostrar, tá vendo esses dois atores aqui? Um mais velho, né, de 70 anos, e um outro jovem, 48 anos.
Os dois tiveram a doença. Então, assim, para mostrar, falei, não, o doutor viu esse filme aí, Bacana, indicou, né? o cara teve... E o Ben Stiller mesmo fala assim, o PSA salvou minha vida. Porque foi num exame ao acaso, ele fez o exame deu alterado. E ele acabou fazendo a avaliação. Isso eu queria entrar agora, assim. A princípio, o câncer não dá sinal nenhum. Pessoa... Né, a não ser, por exemplo, o câncer de mama, que a gente sabe que dá um carocinho, né? E enfim. E é isso que eu queria ver. Como é que é a prevenção? Como é que descobre? Como é que sabe? Sim. Né? E aproveitando a pergunta do Nathan, qual a idade recomendada para começar a iniciar? Então, em termos de avaliações, né, e idade, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda a partir dos 50 anos. 45 para pacientes obesos, da raça negra e que tem história familiar. Então, aquele paciente que o tio paterno dele teve, o pai ou o avô dele teve, ele tem história familiar. Então, o ideal, 45, começar a fazer a avaliação. Certo? No geral, a partir dos 50 anos, quando não se encaixa nesse perfil. Bom, e aí os exames, né? O PSA é um exame que a gente fala assim de rastreio. E muita gente, o que acontece? Com a história, né? O medo, né? Um pouco de machismo dos homens e tudo, cultural. Muita gente fala assim, eu vou fazer só o exame de PSA, que é o exame dosagem do sangue. Sim. E é bom explicar isso aí para o pessoal que está em casa, que às vezes muita gente acha que vai fazer dosagem no dedinho, pela picadinha e tal. Não é isso não, pessoal. É a dosagem coletar o sangue. Tá? O exame do sangue, como se fosse fazer um hemograma. Exatamente. Né? Esse exame, o ideal é se fazer uma vez ao ano, tá? Só que muita gente entra atrás do exame e fala assim, eu vou fazer só o de sangue. Se o de sangue está normal, eu tô beleza, tô tranquilo. E isso não é verdade, né? A gente tem uma estatística que 20% dos homens que têm exames de sangue normal pode ter a doença detectada no toque. Ou seja, você faz lá 100 homens que fizeram só sangue, estão normais. Eu tenho 20% deles, talvez, que poderia ter a doença detectada no toque. É muito, né? E ele não fez o toque, certo? Deixou passar. E aí foi lá na frente. Aí quando o PSA dele começou a alterar daí uns anos, talvez a doença já está avançada. Já tenha atrapalhado um pouco ou atrasado muito o diagnóstico. Sim. Certo? Então, esse é o problema, porque muita gente se esconde atrás do exame de sangue. Tá? Sobre sintomas, né? O que muita gente também não entende câncer de próstata não dá sintoma. Nossa. Tá? Então, assim, pessoa de 50, vamos por menos, então, 45, 50, 55, se ele tiver câncer nessa idade, ele não tem sintoma. É muito raro o paciente ter sintoma com o paciente com diagnóstico de fase inicial. Tá? Ele só tem sintomas quando o paciente já está em um estágio um pouquinho mais avançado. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte, vamos supor que o paciente vai ao consultório e ele vai queixando dificuldade para urinar, dor, sangramento, e aí a gente faz a avaliação e vê que é câncer, a gente marca direitinho, fala assim, esses sintomas é decorrência do câncer. Você pode ter certeza que esse paciente, no mínimo, ele já tinha um câncer há uns 5 anos de doença. A prevenção Ou seja, ele não é detectado na fase tão inicial. Quando detectado em fase inicial, o paciente não tem sintomas. Outra coisa que é importante diferenciar, porque aqui nós estamos falando de câncer de próstata. Tá? E a outra doença que a gente tem é o aumento da próstata. São coisas diferentes. Tá? O que eles têm em comum é o envelhecimento. São duas doenças decorrentes também do envelhecimento. Às vezes um paciente chega para mim, doutor, o que eu tenho que fazer para minha próstata não crescer? Vai nascer de novo? Não tem jeito. Regride na vida. Porque toda a vida a gente vai envelhecendo e a próstata ela vai aumentando. Tá? Isso aí não tem jeito.
Só que essa curva de aumento, de crescimento, é diferente para cada homem. Entendi. Tá? E não é matemática. Tem homem que, às vezes, quando os homens já estão mais, né, por dentro, eles já começam até a bater bola. Começam assim, não, a minha próstata tá tanto, do fulano já tá maior que a minha, né? Já começa até a trocar informação, né? Mas, voltando aqui, o aumento de próstata, esse aumento de próstata dá sintoma urinário. Todo aumento é câncer? Não. Todo aumento não é câncer. Então, eu tenho câncer de próstata e eu tenho um aumento da próstata. E eu tenho um paciente que pode ter os dois. E quem avalia Entendeu? é lá no consultório, não tem Quem jeito. avalia, o urologista e o exame para se fazer. Exame de PSA, exame de toque, tá? Então, assim, é muito importante diferenciar essas coisas, porque às vezes a pessoa, igual você começou sua frase, sua fala, só vai quando já tá morrendo. Tá morrendo, quando tá tô com querendo muito ir, sintoma. Né? E a gente pega isso mesmo, infelizmente. A gente chega, o paciente está com muito sintoma urinário, ele nunca foi ao médico, fez PSA toda a vida. Então, tem muito comum meus pacientes, eu tenho paciente de 75 anos, doutor, fez PSA toda a vida, até ano passado. Esse ano ele está ruim para urinar. Aí você fala assim, poxa, mas só o PSA, né, não fez exame completo, entendeu? Então, assim, o que a população tem que entender, você pode acompanhar onde você quiser. Você pode acompanhar pelo SUS, particular, postinho, não importa, gente. Mesmo se você acompanha no postinho, mas se você não tem lá um urologista, claro que não vai ter, é difícil você ter um especialista no posto de saúde, ou se você não consegue ter acesso ao SUS, a orientação é separa seu dinheirinho e faz sua avaliação com o urologista. Sim. Porque a mulher, ela tem esse cuidado. Se ela não tem acesso ao médico que ela precisa lá no postinho, ela procura. Ela separa o dinheirinho dela, eu acompanho no postinho. Mas o meu especialista eu posso até acompanhar fora, ou pela prefeitura, ou pela consulta do governo, do estado, que seja. Mas não pode deixar faltar, não pode deixar passar em branco, certo? Doutor Leandro, e quando esse diagnóstico é precoce, os prognósticos são bons? Como é que é o tratamento? É cura? Sim. É para isso que tem a campanha Novembro Azul, né? A campanha do Novembro Azul é a conscientização da necessidade de se fazer avaliação e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Não é que você vai fazer avaliação e você não vai ter câncer. Não é isso. Mas é a gente conscientizar a população que é importante ela fazer essa avaliação periódica para poder diagnosticar mais cedo. E o que é importante diagnosticar mais cedo? Porque a gente tem 90% de chance de cura. Nossa, bacana. Certo? Então, assim, um paciente numa fase bem inicial, ele tem chances altíssimas de melhora. Né? Se a gente pega um paciente, ele tem um diagnóstico, um PSA mais baixo, ele tem chances altíssimas de recuperação e ficar curado da doença. Bacana. Certo? Já, quanto mais alto o PSA, mais agressivo, mais avançada a doença, é pior o prognóstico. Sim. Esse homem vai sofrer muito mais ali os danos do câncer de próstata. Certo? Sim. E por que é um tabu? Né? Primeiro, fazer o exame. Acho tá? que é o principal que é o exame, tabu, né? Todo mundo fica com medo, etc. E o segundo, alguns dos tratamentos do câncer de próstata, certo? O terceiro é o próprio medo de descobrir a doença, né? Sim. O homem é meio que assim, depois que descobriu, é como se tudo piorasse. Sim, né? Mas na verdade não, na verdade já estava lá e ele não sabia, certo? Mas assim, acho que o grande que a gente tem que desmistificar é a história de ir ao médico, é o tabu de fazer o exame, né? Porque muita gente tem essa cultura machista mesmo, Sim. achar que vai ser violado, etc, etc. E não tem nada disso. Nada disso. É um exame muito simples, é um exame muito rápido, não gasta preparo nenhum, não gasta nada. O paciente faz, vai embora para casa, pode trabalhar. Eu brinco que é o seguinte, você vai, bota uma roupinha bonitinha, leva um buquê de flores, vê se o médico tem o dedo grande ou fininho, entendeu? Chega lá, doutor, eu trouxe pro senhor aqui, vamos lá fazer, entendeu? Então, assim, para com isso, gente, bobagem. Saúde é muito mais importante do que isso. Olha lá, o Edson tá falando que não, olha lá, tá na hora de fazer o exame, entendeu? Eu acho que ele já tá precisando. Já tá
Na ponta da beirada. Tá precisando comparecer já, né? Então é isso, Edson, tá vendo? Bota uma roupa bacaninha. Vem cá falar. Visitar, doutor, eu vou lá fazer pelo sangue, tá? Olha lá, ele quer fazer no sangue. Pode ficar tranquilo. Então que- você não tá ouvindo o que É. o doutor Anderson tá falando. Coloca, Ai, não, coloca como bonitinho. assim? Vem cá, entra aqui na cena aqui. Quer não? Vocês falam por mim. Pode ficar Tá tranquilo bom. que uma hora você aparece lá. Tá vendo? Você escolhe um médico que tem o dedo tá fininho. brincando aqui, gente, mas é só brincadeira. É Tem só que- brincadeira. Tem que cuidar Eu sei. mesmo. Só pra da dar uma saúde. relaxada. É. Mas é verdade, a gente... A medicina avançou tanto, tá aí à disposição da gente pra gente... Exatamente, assim, e às vezes a gente tem o paciente lá e a pessoa fica rabugenta, fica brava, não quer fazer, tananana, e aí você fala assim, ô seu João, mas se o senhor não fizer, o senhor vai ficar sofrendo. É muito pior. A pessoa tá numa situação, gente, o pessoal chega numa situação que a pessoa não consegue nem urinar. Nossa. De tanta dificuldade. Então, assim, mas ela não quer fazer o exame. E aí você tem que pensar, fala assim, uai, você quer ter uma qualidade, você quer voltar a funcionar, ter um funcionamento normal de fazer xixi, ou você quer piorar? Certo? Então, assim, chega numa hora que... Vale a você pena, fica numa gente. Para com encruzilhada. isso. Para com isso. Exatamente. Para com Fazer isso. um exame Bobagem. rápido, tranquilo, você vai arriscar, você tem que fazer um tratamento com quimioterapia, radioterapia. E muitas das vezes é bem pior, né? Só contando um caso, por exemplo, desse aumento de próstata, 2 casos recentes, um senhor de 85 anos, muito bem de saúde e tudo mais, tá não. Mas a urina dele, por exemplo, a próstata dele cresceu tanto que a urina dele travou e ele fez uma retenção urinária, certo? Aí, nesse caso, a gente fez cirurgia e tal, só que já não funcionou mais, porque a bexiga dele já desfuncionalizou. Entendi. Quando a gente vai fazer xixi, a bexiga ela contrai. A dele já não contraía mais. Fica igual aquele balãozinho de festa quando já soprou muito, né? Então, assim, demorou muito, operou, mas já não resolve mais. E aí tem que Sim. botar Então, sonda, assim, é isso? Exatamente. E até fazendo um link da história da sonda, eu gosto muito de contar, né? Já contei lá no Instagram também. Por exemplo, os presidenciáveis, né? O Michel Temer, quando assumiu, teve um quadro de retenção urinária por causa de um aumento de próstata, certo? Teve que operar de urgência, Olha. certo? Ciro Gomes também aconteceu isso. Ciro Gomes, na campanha dele de 2018 para presidente, também teve um quadro de retenção urinária, teve que passar a sonda para Também ir pelo fazer aumento cirurgia. de próstata. Também pelo aumento de próstata. E esse aumento é benigno, é normal? E aí, nesse caso, sim. Esse é o que a gente chama de aumento benigno da próstata. Ele não tem relação com câncer. E quem tem vai ter câncer? Não necessariamente. São 2 doenças Sim. diferentes, são situações E esse diferentes. aumento tem que fazer cirurgia ou não? Depende. Aí que tá. Nem sempre. A primeira linha de tratamento, né, para aumento de próstata é medicamentoso. É sim. remédio. Então, sim, e é muito bom, né? Porque muita gente tem medo mesmo de ir na urologista e descobrir, né? E ele acha que dali a gente já vai pular ele para a fila de cirurgia. Não é. Então, assim, a gente tem a opção de medicamento e posteriormente, se falha ou piora, a gente Só se vai for caminhar necessário. para cirurgia. Por que que o Michel Temer e o Ciro Gomes tiveram indicação de cirurgia? Porque eles fizeram retenção urinária bichicoma. Já é vou falar assim, uma fase bem um pouquinho mais avançada. Então, assim, já reteve, já prendeu, precisou, é um passo para cirurgia. E aí eles fizeram. Entendi. Né? Bacana. O Ciro Gomes até contou no último debate agora, não sei se foi debate da Band, se não estou enganado. Ele contou que ele foi lá no debate em 2018, tá com sonda, a sonda amarrada, não sei se, né, bater ao detalhe. A Jé, que a gente que é o você já sabe da ligado, história, né? a gente É verdade. já fica ligado, né, nesses episódios. Agora a notícia é boa, né? Que você tá dando. Eu vejo assim. Então, assim, com o tratamento precoce e essa prevenção, fica curado de tudo. Sim. A chance do paciente ficar curado é alta, um diagnóstico em fase inicial, certo? Outra coisa que às vezes a pessoa também, ela acha que vai se separar do urologista, né? Tratei, operei, não acabou. preciso mais. Não,
ele continua fazendo acompanhamento com o urologista, tanto por causa do câncer de próstata, ou também por causa do aumento de próstata. Então, assim, os dois tratando, os dois operando, não tem um fim. Às vezes o paciente até fica angustiado, fala, não vou ficar livre, né, do urologista. Os homens vão envelhecendo, infelizmente, é igual a mulher, infelizmente não vai ficar livre. Todo ano nosso preventivo, nossa mamografia, Exatamente. e o homem também. Né? Infelizmente, não vai ficar livre. Então, procure o seu urologista, viu, Ed? Procure o seu urologista aí. Vai lá perfumadinho. E assim, fala assim, é esse aqui que eu quero, esse aqui. É importante isso, porque às vezes acontece também, o paciente às vezes muda de cidade, né? Vem de Belo Horizonte, vem morar aqui, ou daqui vai morar. Você tem que chegar e arrumar seu médico. Sim. Tá certo? E porque assim, ter uma afinidade, você pode precisar, né, exatamente. Você vai ficar ali, então você precisa procurar ali quem que é o profissional que atende os seus requisitos que você quer, e você tem que escolher seu médico e fazer o acompanhamento. É isso. Doutor Leandro, obrigado pelo papo. Muito obrigado eu que por agradeço. aceitar o convite. Isso. Foi E tá com as portas sempre abertas aqui. A hora que precisar trocar uma ideia, eu acho que você chegou todo tímido. Não tem as manhas desse negócio, não. Mas assim, ele tá pronto. Do jeito que você bate papo. Não, relax. No jeito que você bate papo lá na rede social, é muito legal. Então, assim, o podcast é meio isso também, é um bate-papo. É trocar ideia. E, enfim, tá aí. Sempre que precisar, bater um papo com a galera, conscientizar, falar informação certa, tá de portas abertas aqui na Docton TV. Sim, eu queria externar aqui publicamente meu agradecimento ao Dr. Leanderson. Eu não o conhecia quando ele fez a cirurgia do meu filho, ele foi muito atencioso, carinhoso e eu fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigado, acho que até emocionado. Mas a gente agradece e conte comigo também, né? Esses assuntos, outros assuntos também de saúde, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode falar também ao longo dos anos, né? Peço pessoal para acompanhar e seguir minha rede no Instagram. Isso. A gente tem toda uma programação, tá, pessoal? Meu Instagram é drleandersonuro. E ao longo de todo o ano eu vou colocando uma programação especial, programação Dia das Mães, programação no mês dos rins, por exemplo, também é uma programação especial. Programação especial mês dos namorados, que a gente vai conversar mais sobre a sexualidade. Então, assim, bacana. Quem me acompanha vai ver ali que a gente tem uma lógica, né, de assuntos, né, e um link de assuntos, e quem vai acompanhando vai se aproveitando de muitas com o que está acontecendo no momento também. Isso é legal. Exatamente. Eu sempre coloco também, né, às vezes sempre lança aí um rapaz aí, né, um cantor que resolveu fazer cirurgia de aumento de peso, a gente vai lá e coloca também, cuidado, né? Sempre tem uns famosos que inventam, a gente vai ali comentando, né? Legal sempre tem demais. Umas coisas. Obrigado pelo convite, estou à disposição. A gente que agradece. Obrigada. Semana que vem, então, galera. Semana que vem. Tamo aí. Valeu. Tchau, tchau.